tudo beleza com vocês? Então hoje eu vou estar falando um pouco sobre a sociedade mineradoras, alguns tipos de mineração e algumas cidades que acabaram sendo formadas devido à mineração, além de alguns impostos que eram cobrados na época pela coroa portuguesa. Então, agora eu vou falar a minha parte e Em depois vai falar... 1695, os portugueses descobriram em Minas Gerais depósitos de ouro e pouco tempo depois eles descobriram mais nos estados de Goiás e Mato Grosso. Um dos principais objetivos dos portugueses e dos demais europeus no século XV e no início das grandes navegações era a busca por metais preciosos. Uma das maiores decepções dos portugueses em relação às terras brasileiras foi que aqui não havia fonte desses minerais. Sendo assim, eles demoraram muito para colonizar este território e daí, depois de 30 anos, eles puderam perceber que através da cana-de-açúcar eles poderiam lucrar. No final do século XVII, os portugueses já haviam encontrado algumas jazidas de ouro aqui no Brasil, porém, elas não eram grandes o suficiente para que a mineração fosse uma das principais atividades econômicas. A coroa portuguesa, assim, soube a descoberta de que haviam metais preciosos na colônia brasileira, ela tratou de criar meios para regulamentar a exploração, também fiscalizar o cumprimento dessas leis. Assim, eles estavam seguros de que os mineradores iam pagar os impostos para eles e ainda evitava o contrabando, né? Bom, a coroa portuguesa lucrava em cima de impostos, em cima do total lucrado do minerador. Um dos impostos criados foi o quinto, no qual 1/5 da produção do minerador era dos portugueses. Como em pepitas de ouro, que são tipo pedrinhas, vai estar aí na tela, não tinha como dividir 1/5 certinho, iam para as casas de fundição, na qual o material era derretido, transformado em barras, né? E assim dava para dividir 1/5 do material certinho. Sendo muito bem igualado. Lembrando que mesmo sendo igualado, a coroa portuguesa lucrava muito em cima dos impostos, porque não era muito metal precioso, sabendo que eles não faziam praticamente nada. Só que o lucro foi muito maior quando houve a derrama, né? Que daí realmente houve muitas pessoas revoltadas e mineradores que não concordaram. A cobrança de impostos feita pela coroa portuguesa não era bem-vinda pelos mineiros, porque eles achavam que eles eram muito explorados. Por conta disso, ocorreram vários conflitos entre eles e os administradores portugueses, sendo um dos movimentos mais importantes ocorrido na Vila Rica, atual Ouro Preto, no ano de 1720. Este conflito teve início quando o Conde de Assumar tentou, a pedido da coroa portuguesa, reforçar a vigilância da área do garimpo e forçar os mineiros a pagar seus impostos. Mais que a coroa portuguesa tentasse controlar ao máximo a exploração das minas, mesmo assim as pessoas encontravam formas de contrabandeá-las e impedindo que elas fossem sujeitas ao pagamento de impostos. E para evitar ao máximo esse prejuízo, a coroa portuguesa, em 1759, mudou esse sistema. E em vez de que fosse pago 1/5 desse imposto, que era o quinto, eles resolveram cobrar 100 arrobas anuais. E caso esse imposto de 100 arrobas anuais não fosse pago, a coroa portuguesa fazia o uso da violência e esse ato ficou conhecido como a derrama. Essa nova medida levou a muitas revoltas por parte da população quanto a esse novo regime. Durante o garimpo, o ouro no Brasil era encontrado aos leitos dos rios, que estava misturado à areia e o cascalho. E esse ouro era chamado de aluvião. E sua extração era simples. Quando a bateia, né, que era o instrumento que eles usavam, era mergulhada no rio e eles chacoalhavam ali e pegavam ela de volta, e já vinha cheia de ouro e cascalhos. Havia também metal precioso em montanhas e outras regiões próximas aos rios, e eram chamadas de lavras. Nesse caso, a exploração era mais complicada, porque tinham que usar instrumentos e exigir uma mão de obra mais técnica e também produtos químicos. E a escavação também destruía a camada de vegetação
do local explorado, assim causando uma grande destruição ambiental. A sociedade que se formou na região das minas foi marcada pelo dinamismo, caracterizada até o início do século XVIII por uma baixa densidade populacional. A região central do Brasil passou por grandes transformações sociais após a descoberta de ouro e de pedras preciosas. E para lá dirigiram-se pessoas de todo o Brasil e até do exterior, na esperança de enriquecer rapidamente. A população do Brasil, nesse período, teria aumentado de 300 mil habitantes para 3,3 milhões de habitantes. E esse acúmulo de pessoas gerou a formação de vilas e pequenas cidades. Poucos, porém, conseguiram enriquecer. Faziam parte desses produtores de lavra, funcionários da coroa portuguesa enviados para a região e grandes comerciantes. Porém, a maior parte que se dirigiu às minas manteve-se pobre. Uma vez que a coroa portuguesa concedia dados para somente aqueles que tivessem pelo menos 12 escravos, essas pessoas passaram a trabalhar como ferreiros, latoeiros, sapateiros, pedreiros e etc. A aglomeração da população ao redor das minas de ouro gerou o surgimento de muitas vilas e cidades na região. Entre elas destacam-se Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto, Sabará, Mariana e Diamantina del Rey. Nessas vilas, além das estruturas de administração colonial, havia intenso comércio e vida cultural.